Olá, crianças! Vamos continuar a nossa aula, então? Agora vamos para a língua portuguesa, referente ao PET 3, semana 4. Elementos de coesão é o nosso tema de hoje. Vamos ver quais são as novidades? Bom, o que é coesão textual? A coesão textual é como se fosse uma costura entre duas partes da peça de roupa. A coesão textual faz com que o texto se torne uma unidade de sentido. Bom, vamos parar para pensar. Você tem uma camisa, só que a camisa está com as mangas de um lado sem costurar, o colarinho do outro, a frente da camisa, as costas da camisa, cada uma em uma parte, cada uma separada da outra sem costurar. Eu posso dizer que eu tenho uma camisa? Não posso. Para tornar-se uma camisa, precisa de costurar uma parte à outra. E como é que fazemos isso? Com linha, agulha, juntando as peças, né? Para a gente poder ter uma peça de roupa completa. Os elementos de coesão textual fazem mais ou menos a função da costura. Une uma parte do texto à outra, dando a ele sentido, sequência, né? Então, nós temos aí o que são os elementos de coesão. São palavras que servem para unir uma parte do texto à outra. E quais são eles, professora? Os elementos da coesão são classes gramaticais, como pronomes, que nós vamos estudar hoje, preposições, conjunções, advérbios, locuções adverbiais e outros recursos que a gente utiliza para dar essa sequenciação dentro do texto, deixando o texto claro, com lógica, com coerência, né, que a pessoa lê e compreende, porque os elementos fazem com que esse texto tenha uma unidade. Bom, vejamos um exemplo. Nós temos aí um pequeno texto sem usar muitos elementos de coesão. Um pequeno texto. Olha, a aula foi sobre porcentagem. A professora trabalhou com materiais concretos e desenhos. A professora explicou a relação entre fração e porcentagem. A professora perguntou se tínhamos dúvidas. Nós falamos que não. A professora encerrou a aula, nós fizemos as atividades no caderno. Nós postaremos as fotos na sala de aula amanhã. Isso é um pequeno texto de um aluno, e esse aluno fez um texto sem usar muitos elementos de coesão, ou seja, ele colocou muito ponto e repetiu muito a mesma palavra. Por exemplo, olha, a professora um tanto de vez, né? Nós aí mais de uma vez também. Então, poderíamos melhorar esse texto? Vamos ver? Com os elementos de coesão adequados. A primeira aula de hoje foi sobre porcentagem. A professora trabalhou com materiais concretos e desenhos e também explicou a relação entre fração e porcentagem. Ela perguntou se nós tínhamos alguma dúvida e, como não tínhamos, ela encerrou a aula. Nós fizemos as atividades no caderno e postaremos as fotos na sala de aula amanhã. Aqui eu já tenho outros elementos de coesão, né? Primeiro, a primeira aula de hoje, então nós temos aí uma sequência, nós temos os pronomes ela, o pronome nós, trabalhou com materiais e desenhos e também explicou, ou seja, tem vários elementos que não foram usados naquela aula anterior. Então, o nosso PET de hoje vai discutir os pronomes, que são os recursos de coesão textual que a gente mais utiliza. E aí nós temos a apresentação, né? Para que possamos construir textos articulados e com unidade, precisamos ajustar o nosso vocabulário usando palavras que, no decorrer do texto, possam nos ajudar a, sem repetir ideias e vocábulos, redigir textos fluentes para leitura. Para isso é importante sabermos os diferentes significados das palavras, que são sinônimos, né? E palavras que podem substituir sem mudar o sentido. Hoje estudaremos os pronomes como uma classe de palavras que pode nos ajudar nessa construção textual. Nós vamos retomar aqui os pronomes, que na verdade a gente já estudou um pouco sobre eles, né? Os pronomes são palavras que substituem os nomes, por isso pronomes, né? São diferentes dos substantivos porque não têm significado sozinho, solto, e seu uso vai depender da situação. Pronomes pessoais são aqueles que se dirigem diretamente, né, substituindo o substantivo. Nós temos aí, então, que eles substituem ou acompanham o substantivo. Servem para representar os nomes dos seres, determinar quem está falando e a quem está se referindo. Os pronomes pessoais são classificados em retos e oblíquos. Os pronomes do caso reto, eu, tu, ele ou ela, nós, vós e eles ou elas. E aí nós temos os exemplos, né? Os pronomes do caso oblíquos são aqueles pronomes
que servem como complemento da frase. Pronomes oblíquos átonos, nós temos me, te, o, a, lhe, se, nos, vos, os, as e lhes. E aí nós temos o exemplo, né? Oblíquos, tônicos, que são aqueles que têm mais força. Mim, ti, ele, ela, si, nós, vós, eles e elas. Observe que o nós, o nos, o vós e o vos se diferenciam apenas pelo acento. Olha a importância de usarmos o acento aí, né? Bom, aqui nós temos os pronomes que indicam posse, são os possessivos. Meu, minha, teu, tua, nosso, indica que eu tenho alguma coisa. Os pronomes demonstrativos, né? Este, esse, esta, aquilo, aquele, todos esses são os pronomes que demonstram onde está, né, alguma coisa, a localização no tempo e no espaço. E os pronomes indefinidos, que através deles eu não sei exatamente quem são as pessoas, né? São eles: algum, alguma, nenhum, nenhuma, alguém, todos, muitos, poucos, tantos e etc. Né? São vários pronomes que dão para usar acompanhando o nome, ou às vezes até substituindo, porém não dá para definir quem são essas pessoas, então por isso eles são indefinidos. E os pronomes relativos, que são os que relacionam a oração a um substantivo que representa. São eles o qual ou a qual, os quais ou as quais, quantos, quantas, cujos, cujas, quem, que e onde. Por exemplo, finalmente conseguiu o brinquedo que tanto queria. O que é um pronome relativo nessa frase. Essas palavras são usadas para quê, professora? Essas palavras são usadas como elementos de coesão textual, ligando uma parte do texto à outra. Aí, por exemplo, finalmente conseguiu o brinquedo. E aí, para ligar essa frase à outra, tem que tanto queria, porque o tanto queria, se não tiver um elemento de ligação, vai ficar solto, sozinho. Então, por isso é importante o uso dessas palavras que são chamadas de palavras de coesão textual. Obrigada pela sua atenção. Eu espero que você tenha lido o material. Agora você vai resolver as atividades no seu PET, tá bom? Semana 4 do PET 3.